Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso encontro Projeto Iniciação, né? E devemos dizer que esse projeto de iniciação, esse encontro, né, destina-se a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Isso é muito importante, né? Então, duas bases fundamentais para esse nosso trabalho: a doutrina secreta de Helena Blavatsky, todas as obras dela, né? E também os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose, com todos os ensinamentos dele, e também abordando os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, né? A fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade importante que nós sempre destacamos toda a oportunidade é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Então, agora dizendo o seguinte: como é que a pessoa pode desenvolver o seu projeto de iniciação? Nós temos vários projetos na vida, né? Todo ser humano tem vários projetos na vida, mas o projeto mais importante é o projeto de iniciação, autoconhecimento, autodesenvolvimento, rumo ao conhecimento superior, né? A lei universal. Então, é indicado que as pessoas escolham uma escola de iniciação, né? Uma escola de iniciação para fazer o seu preparo para o caminho da iniciação. Então, existem muitas escolas no planeta Terra à disposição, mas nós indicamos, como nós seguimos essa linha, né? Indicamos justamente a Sociedade Brasileira de Eubiose. E devemos dizer que a Sociedade Brasileira de Eubiose segue rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. E é necessário que uma verdadeira escola de iniciação siga exatamente os princípios da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode dizer assim: como é que eu posso seguir o caminho da iniciação através da eubiose? É muito simples, muito simples. É só entrar no Google, mesmo, digitar na busca do Google Sociedade Brasileira de Eubiose e vai aparecer justamente o site da eubiose. É isso? Então, lá tem o caminho exato, né? Uma indicação, está escrito assim: onde estamos? Só clicar lá onde estamos, vai aparecer o quê? Justamente a ferramenta, não é isso? Para que a pessoa acesse a todos os departamentos da biose do Brasil e do exterior. Evidentemente, no nosso caso, no Brasil, né? Então, a pessoa acessa, vai localizar o departamento que existe na sua cidade, se não numa sociedade próxima, e faz a sua inscrição. É isso? Toma informações. Normalmente, o início, o caminho da iniciação na eubiose é feito através de um grau fundamental, chamado grau peregrino. Grau peregrino. Feito esse grau peregrino, são realizados a pessoa realiza mais 4 graus, totalizando 5 graus, e a partir daí ela pode entrar como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, naquilo que nós denominamos de série interna. Aí a pessoa pode frequentar a eubiose, pode participar de ritualísticas, pode ler e estudar os ensinamentos do professor, do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, participar de todos os eventos e assim por diante. Então, é fácil então, entrar em contato com a bióloga. Entre pelo site e lá vai encontrar o departamento com todas as indicações, né? O endereço, o site, o telefone, é só entrar em contato, né? E também devemos dizer que esse contato com a biose pode ser feito através de um link também no Google, né? É simples, é só pôr www.eubiose.org.br. E também existe uma outra possibilidade, né? Pode fazer o curso pelo EAD, Ensino à Distância.
Como é que faz o ensino à distância? Através do departamento também. Entra em contato com um dos departamentos pelo site da Ubiose e faz a sua inscrição para fazer o EAD, ensino à distância. É a mesma coisa, né? Então, nós estamos agora voltando aos cursos presenciais. Né? Ficamos um certo tempo, devido à circunstância planetária, né? Pela internet. Agora, neste ano de 2022, estamos voltando às atividades presenciais. Né? Mas também existe a possibilidade do ensino à distância. Está à disposição de todos. Né? Então, aí está então essas indicações iniciais a respeito de como fazer o seu caminho da iniciação, né? E convidamos a todos a virem justamente fazer esse caminho aqui, justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose. Bom, nós estamos aqui neste encontro desenvolvendo estudos sobre a doutrina secreta, né, de Helena Blavatsky e dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza, né, também, né, e estamos focando as instâncias de Dizian. Nós estamos na instância de Dizian número 6, a quinta parte, que é justamente que na literatura da HPB foi explicado com maior extensão. Né? Então, estamos na quinta parte. A quinta e, com certeza, a última parte, para depois entrarmos no próximo encontro, no nosso projeto de iniciação, entramos na instância de exame número 7, que exame corresponde à cosmogênese. Nós devemos dizer, eu só quero fazer uma ligeira introdução, dizendo que Helena Petrovna Blavatsky viveu de 1831 a 1891. Como a de todos os arautos de uma nova era para a humanidade, sua existência foi dura, trabalhosa e incompreendida por seus contemporâneos, com exceção de um punhado de devotados amigos e discípulos. Em tão curto período de vida, e numa época em que eram muito difíceis os meios de comunicação do mundo, demorou-se em seus principais centros culturais. Privou durante anos com sábios do Himalaia. Observou e estudou atentamente os mais profundos problemas e mistérios da vida humana. E Helena Blavatsky legou à humanidade uma vasta literatura sobre praticamente todos os ramos da cultura antiga e moderna. Suas duas últimas obras foram A Doutrina Secreta e A Voz do Silêncio. Nós, num determinado encontro, nós vamos focar o assunto sobre esse livro, A Voz do Silêncio. Será tema de um dos nossos encontros. Né? A crítica erudita considera a primeira Bíblia da humanidade futura, e a segunda, uma rara gema de espiritualidade e misticismo. Nós devemos dizer que a doutrina secreta ela compõe-se de 6 volumes. Né? O volume 1 é a cosmogênese, o segundo volume é simbolismo e arcaico universal, 3, antropogênese, o volume 4, o simbolismo arcaico das religiões, do mundo e da ciência, o volume 5, ciência, religião e filosofia, e o volume 6, objeto dos mistérios e prática da filosofia oculta. Então, é um extenso trabalho. Né? E temos também outras publicações, como Isis Sem Véu, de Blavatsky. Então, Blavatsky tem muitas publicações de enorme importância. Né? Nós, agora, especificamente, também nós queremos lembrar que existe uma publicação da síntese da doutrina secreta. Né? Essa síntese da doutrina secreta, organizada e traduzida por Cordélia Alvarenga e Figueiredo, resume o essencial dos 6 volumes da obra original. É outra forma também de fazer a pesquisa através dessa publicação, né? A síntese da doutrina secreta. Né? Sua publicação representa um grande passo para divulgar em nosso idioma instruções e concepções transcendentais, colocando-as ao alcance da maioria daqueles que, por suas atividades profissionais ou outros empecilhos, dificilmente disporiam de tempo e condições para auri-las na sua própria fonte. Tal é o escopo principal. Mas os estudiosos mais favorecidos também nela encontrarão, nesta síntese da doutrina secreta, que eu estou me referindo, né, encontrarão nela um modesto e seguro portal, como primeiro passo para galgar o majestoso santuário da sabedoria iniciada das idades,
onde poderão satisfazer plenamente suas mais amplas aspirações superiores. E com isso nós queremos dizer também que, através das lives, nós mostramos sinteticamente as ideias de Blavatsky. É claro que a gente não pode mostrar tudo, porque é vastíssimo o trabalho, né? E nós, então, sugerimos que as pessoas leiam as obras de Blavatsky e do professor Henrique de Souza, né? As obras de Blavatsky, tem as obras do professor Henrique de Souza, né? Tem as revistas Dharana também, pela internet pode ser localizado. Existem Dharanas, inclusive, online, né? Pode procurar Dharana na internet e vai encontrar publicações gratuitas e à disposição do público em geral. Então, o importante é a pessoa, dentro das possibilidades, também ler os materiais constantes das publicações de Blavatsky, do professor Henrique de Souza, né? Porque isso é muito importante para ir assimilando todo esse conhecimento iniciático superior de maneira ampla, né? Que o assunto é muito amplo. Então, isso aí é uma sugestão que nós fazemos, né? Ou comprando o livro ou emprestando, né? Devemos dizer que uma outra informação que nos departamentos da Sociedade Brasileira de Biose no Brasil como um todo, né? É frequente existir bibliotecas bastante amplas, sabe? Com todos esses materiais, né? E de outros autores, né? Então, é mais também uma fonte de conhecimento para aqueles que fazem parte da biose, ter disponível uma biblioteca, né? Geralmente são bibliotecas muito grandes. Aqui em São Paulo, os 4 departamentos que existem em São Paulo têm bibliotecas muito amplas, né, para que os alunos emprestem, peçam por emprestados livros, leiam, ou leiam no próprio departamento e assim por diante. Então, são as possibilidades enormes existentes para que aqueles que querem seguir o caminho da iniciação estejam prontos para isso. Tudo bem. Então, nós vamos aqui continuar o nosso trabalho, né, de exposição desses assuntos fantásticos, né, justamente da doutrina secreta e das ciências iniciadas das idades, ensinadas por Blavatsky e pelo professor Henrique de Souza. Né? Então, devemos dizer o seguinte, continuando justamente a instância número 6 de Blavatsky, né, a quinta parte, podemos dizer o seguinte: a lei rege os criadores. Veja, a lei rege os criadores. Então, todos os criadores, as hierarquias criadoras, estão submetidas à lei universal, justa e perfeita. São as hierarquias. Né? E os 7 planos correspondem aos 7 estados de consciência do homem. Então, o mais importante no universo são os estados de consciência. Né? Então, a vida existe em todo lugar do universo. Não existe um milímetro ou uma mínima parte de um milímetro que não tenha vida. O mais importante no universo é a vida. E a vida está representada justamente pela consciência. Tanto que Blavatsky afirma que a consciência, tudo tem consciência no universo. Tudo tem consciência no universo, de acordo com o seu estado evolutivo. Né? Muito bem. Então, vamos ver. A consciência, a ele cabe sintonizar os 3 estados superiores com os 3 planos superiores do cosmos, a essas entidades que fazem a evolução universal. Porém, antes de tentar fazê-lo, terá de despertar as 3 sedes da vida e da atividade. Então, esses veículos de atividade cósmica têm que ser ativados. Né? Isso aí é ativado através das consciências hierárquicas que agem no sentido da evolução universal e justamente no seu trabalho de produzir veículos, novos veículos para que a lei universal se projete no mundo objetivo. Resumindo, então, nós podemos falar o seguinte: todos os mundos e corpos siderais, sempre em estrita analogia, são formados um do outro, desde a manifestação primordial do princípio da grandidade. Então, veja bem, então, o processo de criação ele é contínuo e progressivo. Um depende do outro da sua existência. Né?
Nada existe que não esteja ligado à fonte principal, à fonte original, o eterno, né? Ou seja, o Tati. Nada existe. E tudo existe de maneira coletiva, de maneira ascendente e descendente, de maneira coligada, né? Coligada. As mansões de Fohat são muitas, que é Fohat, a força cósmica, universal, né? Superior, que desce do infinito. Então, as mansões, ou seja, os mundos em que evoluem todas as consciências, são muitos. Né? Ele coloca seus 4 filhos nos 4 círculos dos outros. 7 filhos presidem os 7 locas quentes até os 7 locas frios, polos da Terra. Isso quer dizer, isso se refere, de maneira mais simples, à atividade setenária da evolução. Tudo o que acontece no nosso universo acontece de forma setenária, somente lembrando o que a HPB explica. Quando se fala o nosso universo, nos referimos ao sistema solar, porque o universo é enorme, é infinito, não temos a ideia do que seja. Então, a doutrina secreta e tudo aquilo que nós conhecemos, através dos processos evolutivos, refere-se ao sistema solar. E no sistema solar, o processo é setenário. Além do sistema solar, realmente nós desconhecemos. Mas no sistema solar, o processo é setenário, tudo bem? As 7 transformações fundamentais dos globos ou esferas celestes, ou das partículas de matéria que as constituem, são descritas da seguinte forma. Veja bem, essas 7 unidades, 7 estados, né, evolutivos de todo o processo cósmico que acontece no sistema solar, acontece da seguinte forma. Homogênea. É homogênea. Segundo, aeriforme, radiante e gasosa. Ela também se transforma de maneira radiante. Pode ser coagulada na forma de nebulosa. Atômica, etérea no começo do movimento. Atômico justamente na formação geral da matéria. Né? Germinal ígnea, diferenciada, composta do germe dos elementos de seus estados primordiais, possuindo 7 estados, quando desenvolvidos por completo em nossa Terra. E quádrupla, vaporosa, terra futura. E fria, dependente do Sol para a vida e da luz. Bom, é claro que esses pontos determinados com o HPB devem ser analisados, estudados em profundidade. Né? Ela dá esses 7 pontos importantes, né, a respeito das partículas de matéria que constituem, né, o nosso sistema objetivo, né? Mas isso aí deve ser estudado com profundidade por cada um. Né? Cada um deve estudar e tirar as suas próprias conclusões. Né? A deidade, veja, a unidade, se torna 2, anjo ou deva. E o 2 se torna 3, ou homem. Então, é 1, 2, 3. Do mesmo modo, os coágulos, material para o mundo, se convertem em cometas. Né? Esses se convertem em estrelas, e essas centros de voltas de nosso Sol e planetas. O nosso mestre fala sobre os cometas. Ele tem os cometas têm uma propriedade de geração. Ele até compara os cometas aos espermatozoides. Né? Eles percorrem imensas distâncias no universo solar, né? Do solar e talvez até galáctico, né? E espalha através da sua presença os princípios da evolução, né? Estabelece o processo da evolução. Aliás, a ciência hoje dá uma importância muito grande e tenta entender a função dos cometas, né? E a ciência tem hipóteses a respeito da presença dos cometas na origem da água, da terra, do ar, e a origem da vida e assim por diante. Então, a ciência acadêmica, digo, já tem teorias, hipóteses a esse respeito. Né? Muito bem. Há 4 caminhos que conduzem ao nirvana. O que é o nirvana? É o céu. Né? O nirvana, o que a Igreja Católica fala do céu, é o nirvana, da ciência iniciática, é o nirvana. Né? Há 4 caminhos que conduzem ao nirvana, que são os 4 graus da iniciação mencionados nas obras esotéricas e conhecidos em sânscrito como Srotapana, Sakridagansin, Anagami e Arati. São nomes difíceis, né? Justamente do Oriente, né? Mas está aí a denominação dos nomes. Eu quero dizer para os prezados irmãos
e principalmente aqueles que estão começando no caminho, que não deve se preocupar com a dificuldade dos nomes em si. Os nomes são difíceis, porque são vindos do sânscrito, da Indian Pig, etc. Mas o importante não se deve, não devemos nos preocupar em decorar os nomes, porque é muito difícil, é muito nome. O principal é entender como as coisas funcionam. Né? Depois os nomes vão se agregando. Com o tempo, os nomes difíceis vão se agregando àquela matéria que a gente assume na nossa consciência em forma de conhecimento. Né? Agora, o conhecimento diz: ao Arate resta galgar 3 graus mais elevados para chegar ao cume do aratado, as faculdades necessárias para conseguir esses graus só estarão plenamente desenvolvidas no tipo geral do asceta, no final dessa raça raiz, ou nas sexta e sétima raça. Isso é importante. Né? Quando se fala em Arate, também fala-se de uma hierarquia extremamente superior. Né? Aqui no nosso plano, nós faremos como um ponto máximo da evolução humana, o adepto, o adeptado. Isso. Então, quando o ser humano torna-se um adepto, ele torna-se um ser super-humano. Ele entra numa caixa. É isso? Ele pode ler os registros acásticos. E, inclusive, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos afirma, né, que o adepto, né, atingindo justamente esse grau acástico, ele pode viajar por todo o sistema solar. A sua consciência fica livre. Né? Então, isso aí é o grau o máximo da iniciação humana, né? Isso significa a iluminação. A iluminação. Né? É claro que nós estamos na quinta raça-mãe, a ariana. É isso? No ano 3005, aliás, o nome do nosso canal, Conexão 3005, tem ligação com isso, né? Com esse ponto fundamental. No ano 3005, conforme o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, a humanidade deverá atingir um estado bastante de grande progresso espiritual. Tanto que o próprio mundo, os mundos internos, né? Virão para a face da Terra, virão para a face da Terra. Né? Mas não é o fim, porque isso aí será apenas um ponto bastante evoluído da quinta raça mãe ariana, mas que continuará evoluindo. Nosso mestre dá mais 10.000 anos, e mais anos, tantos anos quantos necessários, para que a raça ariana evolua até o seu máximo, e depois, então, surgirá a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe. É isso? Para culminar justamente com esses 7 estados de consciência, ou as 7 raças que fazem parte do projeto evolutivo da humanidade, para atingir uma completa compreensão, entendimento das coisas superiores. Né? Os arates da névoa de fogo do 7º grau acham-se apenas a um passo da raiz fundamental de sua hierarquia, a mais elevada que existe em nossa cadeia terrestre. Devemos dizer que, quando nós falamos em sexta raça-mãe e sétima raça-mãe, os registros iniciados nos dizem que existem registros iniciados que a sexta raça-mãe deverá povoar o que é hoje o Oceano Pacífico. O fundo do Oceano Pacífico deverá se erguer novamente e lá deverá evoluir a sexta raça-mãe. E a sétima raça-mãe, conforme registros iniciáticos, deverá se desenvolver onde hoje é a Antártida, que é um continente coberto de gelo. Então, o gelo vai ser dissipado ali, vai subir o gelo, e ali vai desenvolver a sétima raça-mãe. Isso no futuro distante. A sexta raça-mãe, a raça dourada. E a sétima raça-mãe, a raça alada. Alada não porque vão possuir asas, não é bem esse sentido, mas que essa raça alada terá uma sublimação dos seus corpos bastante intensa. Isso terão corpos mais sutis do que os nossos, porque à medida que nós evoluímos, as raças humanas vão evoluindo, os corpos vão se tornando cada vez mais sutis. Então, justamente, a sétima raça-mãe será uma raça muito sutil e, claro, vai ficar mais liberta da ação da gravidade, gravitacional e assim por diante. Né?
Então, veja como é importante esse entendimento desse processo. Além disso, nós devemos dizer, conforme o ensinamento do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe têm seus fundamentos aqui no Brasil. Não é isso? Nós temos aqui a sexta subraça da raça ariana, não é isso? E a sétima subraça da raça ariana, que tem o quê? Essas duas sub-raças da raça ariana têm justamente as sementes que darão origem à sexta raça-mãe e à sétima raça-mãe. Então, veja bem, é por isso que o nosso mestre afirma que o Brasil é o germe, é a semente da nova civilização, basicamente. Olha a importância do Brasil nesse sentido. Né? Eu digo, não porque o Brasil seja mais importante do que os outros países. Veja, devemos dizer isso. Não é porque o Brasil é mais importante do que os outros países. Todos os países são importantes. Toda a raça humana é importante. Mas é o ciclo. O ciclo da evolução da mônada está justamente em terras americanas e fundamentalmente focada no Brasil. Então, é a importância que o Brasil tem nesse processo de desenvolvimento, não só do Brasil, mas de toda a humanidade. Né? Essa raiz fundamental tem um nome que se traduz por Baniana humana sempre viva. É uma semente sempre viva e dá origem à humanidade futura. Durante a primeira parte da terceira época, antes da separação de sexos da terceira raça raiz. Então, isso aí vem se originando já desde a terceira época, durante a separação dos sexos da terceira raça raiz, que é a raça, justamente, que deu origem, onde se deu origem à consciência humana, né? O desenvolvimento da tríade superior. O desenvolvimento da tríade superior. Esse ser maravilhoso desceu de uma elevada região sobre a terra, e entre os homens puros da terceira raça e os filhos da sabedoria, encarnaram nessa terceira raça pelo poder de Kriya Shakti e produziram uma geração chamada de os filhos de Adi, ou da névoa de fogo. Isso nós podemos dizer, justamente na raça lemuriana, essas consciências superiores desceram para a face da Terra e tomaram corpos físicos. Tomaram corpos físicos. Então, aí se fala sobre Lúcifer, né? Sobre a hierarquia luciferina, é isso? Ou na Bíblia, a queda dos anjos, né? Justamente em direção da face da Terra, para possibilitar que os seres humanos tivessem ativado a tríade superior e tivesse a possibilidade de desenvolver o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolher seus próprios caminhos por si mesmo. Né? Então, é, então, os filhos de Adi, né? Esta foi uma geração produto consciente e não uma raça. Era, no princípio, um ser maravilhoso, o iniciador, rodeado por um grupo de seres semidivinos, os eleitos. Na gênese arcaica, os mais elevados Dhyanis, Munis e Rishis dos Manvantras anteriores, encarnaram-se para formar a sementeira de futuros adeptos humanos no ciclo presente. Esses filhos da vontade e da yoga, nascidos de modo imaculado, permanecem à parte da humanidade. Então, isso aí. É por isso que já desde o início, isso foi dito através dessa matéria que nós estamos analisando, que tudo no universo se processa de maneira interligada. Nada acontece por acaso, né? Tudo. Ou seja, conforme o ensinamento da eubiose, né, do professor Henrique de Souza, o processo é o seguinte: desce vida, energia e sobe vida, consciência. Então, de tal maneira que a divindade, né, o eterno, né, o Tati, ele se projeta na face da Terra, mas só que essa projeção é uma projeção do Tati. Essa projeção perde a sua consciência de divindade. Então, perdendo a consciência de divindade, o processo evolutivo é reconduzir essa consciência à plena consciência que existia anteriormente, acrescido ainda dos valores dos conhecimentos obtidos através das experiências nos mundos objetivos. Esse é o caminho da mônada. Né? A mônada está
nos planos superiores, projeta de si projeções para o mundo objetivo, esquece-se da sua origem, depois volta para a casa do pai, acrescida de conhecimentos profundos a respeito do mundo objetivo. Né? Então, então o ser inominado ao qual nos referimos é a árvore da qual, em épocas subsequentes, se ramificaram todos os grandes sábios de Hierofantes, historicamente conhecidos como Cápila, Hermés, Orfeu, etc. Então, esses grandes seres, esses grandes condutores da humanidade, surgiram na humanidade para nos ensinar o caminho da iniciação, não foi por acaso. São justamente da fonte original vinda do eterno, mesmo, através de veículos específicos. Na Lemúria, especificamente, através dos anjos caídos, né? Ou justamente a hierarquia luciferina, os anjos caídos. Né? Ele possui a autoridade espiritual sobre todos os adeptos iniciados que existem no mundo, o Arate, né? É o iniciador, a grande vítima. Estou falando do Arate, isso? A grande vítima, porque sentado nos umbrais da luz, a contempla desde os ciclos das trevas, que não quer cruzar até o final desse ciclo de vida. Ele se sacrificou pela humanidade, o Arate, e guia os instrutores do mundo desde o despertar da consciência humana. Quando os senhores da sabedoria, impelidos pela lei da evolução, infundiram no homem divino da quinta raça a chispa da consciência, o primeiro sentimento que despertou a vida e a atividade foi o da solidariedade e unidade com os seus criadores espirituais. Isso é importante, né? A nossa meta de desenvolvimento interno é muito importante, mas devemos, através desse desenvolvimento interno, mantermos sempre essa ligação com a lei justa e perfeita, com a nossa unidade que nos dá vida, nos dá origem. Né? Veio à existência um veículo perfeito para a encarnação de habitantes de esferas mais elevadas, os quais, desde então, estabeleceram morada nessas formas, nascidas da vontade espiritual e do poder natural e divino do homem. Era um filho do espírito puro, livre, mentalmente desprendido da mescla de elementos terrestres. Estamos justamente falando dessa consciência superior que veio à Terra, né? Projetada pelos mundos celestiais para dar a possibilidade aos seres viventes da Terra a ter a característica humana do livre-arbítrio, ou seja, ter o desenvolvimento da tríade superior. Era a árvore da vida, da sabedoria divina, a essência do nosso ser, o mistério que nos chama, que em nós se chama eu, um sopro dos céus, o mais elevado dos seres que no homem se revela. Então, veja bem, isso é a raiz, né? Tanto que no Oriente, o nosso universo, né? O nosso universo ao qual nos referimos, ele é simbolizado por uma árvore, mas é uma árvore invertida, ou seja, a raiz está nos céus e a copa está nos mundos inferiores. Então, a raiz está no céu, está no eterno, vem de lá, né? As grandes consciências. Depois ela vem pelo tronco, vem e se abre na sua dimensão de plena de existência da multiplicidade, né? E, evidentemente, formando as inumeráveis consciências que existem no mundo objetivo. Sempre lembrando que nessa descida da divindade até o mundo físico denso, ocorre algo muito importante. A divindade se multiplica, mas não se divide. É até algo incompatível com o nosso entendimento matemático, aritmético, né? É incompatível até com o entendimento matemático e aritmético. É, a divindade se multiplica, mas não se divide. Ou seja, a unidade forma a diversidade, mas cada ponto dessa diversidade, cada existência, cada consciência dessa diversidade tem o Deus dentro de si. Veja bem, não se divide. Então, por isso que somos todos um. Por isso que Jesus, o Cristo, disse para nós, João 10,
vós sois deuses. Isso é muito importante, esse entendimento, esse mecanismo cósmico de manifestação da divindade na diversidade e volta depois à casa do Pai. Né? Diz um ser de elevada hierarquia, chamado Novalis, só existe um templo no universo, o corpo do homem. Somos o milagre dos milagres, o grande mistério inescrutável. Tocamos o céu quando pomos as mãos sobre o corpo humano. Veja só. Então, no nosso corpo humano está projetado justamente a divindade. Então, é por isso que quando a pessoa entra para fazer o curso na escola, na Sociedade Brasileira de Obiose, ela vai trabalhar para desenvolver os seus corpos de hiperfísico, 7 corpos de hiperfísicos, através de yogas, meditações e assim por diante. Então, finalizando essa primeira parte, dizemos que nós somos um templo vivo, né? Nós somos um templo vivo da divindade. O nosso corpo é um templo vivo da divindade. E ele tem que ser trabalhado cada vez mais para tornar-se cada vez mais veículo da divindade na face da Terra. Esse é o nosso projeto de vida. Se a gente fala projeto de iniciação, qual é o projeto de iniciação? Autoconhecimento e nos tornarmos veículo da divindade na face da Terra. Isso aí coincide com aquilo que Jesus falou, e sempre falava, né? Ele dizia, eu e meu Pai somos um. Olha o que ele falava, eu e meu Pai somos um. Ele dizia, eu não faço por mim mesmo, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, vou encerrando essa primeira parte da exposição, passando a palavra para o nosso irmão Carlos e continuarmos com os nossos debates aqui. Nosso irmão Carlos. Magnífico, professor. E o que ficou interessante aqui na minha mente é justamente essa interligação, né, da humanidade, né? E a humanidade não percebe o tamanho da importância disso, né, professor? Não E, percebe. não percebe. Eu já vou colocando aqui alguns comentários, e justamente sobre isso que a Alice Pinto fala. Aos poucos, e reflexionando, vamos compreendendo todo esse percurso totalmente interligado, e, sem dúvida, não seria possível ocorrer de outra forma. A natureza nos dá infinitos exemplos de trabalho em rede e articulado. E aí que a gente percebe que nós formamos uma unidade, né? E essa unidade está ligada com o divino, professor. Como a nossa irmã fala, é uma rede, exatamente. E não existe nada isolado nessa rede. Né? Tudo está interdependente. Né? E de tal forma interdependente que nós somos deuses. Olha que importante isso. Jesus falou, vós sois deuses. Né? Somos deuses esquecidos, deuses esquecidos. Isso é muito importante. Mas a humanidade não tem consciência disso. Na grande maioria, não tem ainda, não tem consciência ainda, mas terá no futuro. A humanidade, o caminho da humanidade é ter essa consciência que tem Deus dentro de si. Então, e que a nossa missão é justamente nos colocarmos à disposição da divindade, sermos veículos da divindade. Na verdade, nós não fazemos nada. É isso. A ciência, um cientista não pode fazer, não pode dizer eu descobri, eu inventei. Não, isso não existe. Tudo que existe é projeção do alto, da divindade. Né? Então, um cientista, quando descobre alguma coisa, ou quando inventa alguma coisa, ou qualquer ser que não seja cientista, quando dá uma inovação qualquer, ele é apenas um veículo daquilo que já existe nos arquétipos universais. Isso é importante. Então, é esse o caminho da humanidade, esse entendimento da sua própria natureza interna, da sua própria divindade. Muito bom, professor. E a Lúcia Helena, né, que sempre está prestigiando aqui o nosso encontro, ela diz o seguinte: até hoje os humanos seres não aprenderam a ser solidários. Exatamente, a nossa irmã falou, Lúcia Helena falou de maneira bastante clara a esse respeito. Não aprendemos a ser solidários. Né? Eu vou dar um exemplo, uma coisa muito importante no conhecimento superior. Né? Eu olho para um outro ser, de maneira humana,
eu olho para um outro ser, semelhante a mim, e digo assim: eu sou eu e ele é o outro. Não é assim que eu digo? É o outro. Eu sou eu e ele é o outro. Mas não é assim. Não é assim. Na verdade, quando a pessoa entra no caminho da iniciação, atinge um certo estágio da iniciação, quando ela olha para o outro, ela vê ele mesmo dentro dela. Ou seja, ele e o outro somos a mesma coisa, a mesma unidade. Isso é que é importante. Isso aí significa o amor universal. Por isso que Jesus diz assim: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, é fantástico isso. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a pessoa ama o próximo, significa que ele está amando a si mesmo. Porque o próximo é ele mesmo, nós somos um. Todos, não existe diversidade. A diversidade é maia. O que existe é a unidade. Então, por isso que Jesus, o Cristo, e o nosso professor Henrique de Souza, eles afirmam sempre o seguinte: todos os grandes mestres afirmam, né? As duas posições básicas do universo, o amor e o perdão. O amor e o perdão, não é isso? É claro que, veja bem, se eu, quando eu perdoo os outros, eu perdoo a mim mesmo também. É isso, veja, isso é importante. Quando eu perdoo as falhas dos outros, eu estou perdoando a mim mesmo também. O nosso mestre fala assim: o mais importante não é ver o defeito dos outros, o mais importante é ver os seus próprios defeitos. Eu não digo defeito no sentido pejorativo, as nossas limitações, vamos falar assim de maneira mais branda, né? As nossas limitações de consciência, né? Eu, eu, eu posso julgar as limitações do meu semelhante, mas o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos ensina o seguinte: o mais importante é Walter, entender as minhas limitações. É isso. Porque quando eu entendo as minhas limitações, eu vou entender o outro, que sou eu mesmo que está ali. Somos todos um. Isso é de uma clareza impressionante, dado pelos grandes mestres que são condutores da humanidade. Muito bom, professor. E a Lúcia Helena, ela continua. A divindade se multiplica em formas que o contém em latência. Exatamente, exatamente. É como se a divindade é uma coisa em que ela se multiplica, mas não se divide. Então, nós podemos falar assim: um elétron é um elétron, uma partícula, não, tem a divindade dentro dele. Uma poeirinha do deserto, se a gente for no deserto pegar uma poeirinha, uma praia, pegar um grãozinho de areia da praia, a divindade está contida ali. Tudo tem a divindade. Tudo. É por isso que HPB, agora a gente entende justamente o que HPB diz. Tudo no universo tem consciência. É claro que tem a consciência dentro do seu nível específico. Um elétron tem consciência? Tem consciência, dentro do nível específico do seu estado evolutivo como elétron, uma partícula, ou um átomo, ou uma molécula, tudo tem consciência. Uma célula tem consciência? Tem consciência. O mineral tem consciência? Tem. O vegetal, o animal tem consciência. Cada um dentro do seu nível de consciência. E o ser humano, ele tem a consciência. Nós temos a consciência humana. E é justamente nesse ponto, né, que nós devemos bater firme no questão da iniciação. A nossa consciência humana está limitada dentro da nossa maia, dentro da nossa personalidade. E o nosso projeto é justamente trabalhar essa consciência para nos tornarmos seres super-humanos. Super-humanos, né? Então, na verdade, veja bem, nós não somos seres humanos. Se eu falar isso no jornal, na rádio, em qualquer lugar, vamos chamar de doido, de louco. Aí ele enlouqueceu. Ele tá dizendo que ele não é um ser humano, que os seres humanos não são seres humanos. É justamente isso. Nós não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. Aí que está essa questão grandiosa, né? Passamos pela experiência mineral, pela experiência vegetal, animal, e agora estamos passando pela experiência humana. Estamos agora com a porta aberta e a divindade nos chama para passarmos para a consciência super-humana. Deixaremos de viver a vivência humana para passarmos a ter a consciência super-humana, depois subdivina, depois mais tarde divina. Essa grandiosidade do panorama universal no sentido evolutivo que nós temos que entender.
Muito bom, professor. E a Alice coloca o seguinte: professor, a falta de solidariedade com todos nos faz adoecer, pois ficamos cegos para o genuíno processo originário de comunhão com o cosmo. Sim, A Alice falou tudo. Veja bem, eu, se eu odiar alguém, a quem eu estou odiando? Estou odiando a mim mesmo. Eu estou dando risada porque é uma coisa básica no universo. Odiar o semelhante é odiar a si mesmo. Quando a pessoa odeia uma pessoa, ela tá se envenenando. Veja bem, grande parte das doenças que pode surgir numa pessoa pode surgir através do ódio que a pessoa tem, o não entendimento do semelhante. E o contrário, quando a pessoa ama o próximo, ele está amando a si mesmo. É isso. Ele passa a perdoar o próximo e a perdoar a si mesmo. Isso faz parte da consciência cósmica. Né? Então, tudo que nós fazemos de mal para outros, que nós consideramos outros, recai sobre a nossa personalidade. O karma bate em nós mesmos. É isso. Veja bem, eu dou um exemplo. Uma vez eu ouvi uma pessoa me falar o seguinte, que ela falou uma coisa muito importante, né? Ela disse assim para mim: quando nós odiamos uma pessoa, é isso, essa pessoa nem sabe que ela está sendo odiada. Então, o ódio fica dentro de quem emite o ódio. Aquilo vai envenenando o seu corpo, a sua alma. É um veneno, é um veneno. Então, o amor é a cura de tudo. O amor é a cura de tudo, tanto para quem ama como para aquele que é amado. Então, é justamente o amor universal. É a fonte inesgotável de toda a sabedoria universal. O amor universal e o perdão. muito bom, professor. Alice também coloca o seguinte: não é possível, de alguma forma, haver divisões. Somos uma unidade, humanidade, no mesmo oceano, embora em embarcações diferentes. A persona é que cria essa ilusão de fragmentação. Exatamente. Essa personalidade nos dá a imagem maiávica, a ideia maiávica da separatividade. Separatividade é maia. É maia. Nós nos julgamos separados um dos outros, cada um constituindo uma pessoa diferente, com as suas qualidades e defeitos, mas somos um só, somos um só. Essa unidade é muito importante, né? Somos, como a nossa irmã falou, humanidade, uma unidade, uma unidade, embora em embarcações diferentes. Mas é claro que no processo evolutivo, né, a personalidade cria essa ilusão, mas no processo de iniciação básico que a gente faça o autoconhecimento. E esse autoconhecimento me leva à integração, nos leva à integração da nossa consciência com a consciência do que nós chamamos do próximo. E o Jesus não falou do próximo, né? Então, tanto que Jesus falou num dos seus sermãos, né? Ele falou muito claro, né? Perguntaram para ele como que ele, os discípulos, poderiam servir a Jesus, né? Como que podia servir a ele, agradar a ele, Jesus que era o mestre. Jesus foi muito simples, não é isso? Então, ele falou, olha, se uma pessoa está sem roupa, dele, se o nu, ele está nu, dele a roupa. Se ele está sem alimento, dele alimento. Se ele está sofrendo, dele o fim desse sofrimento, né? Se ele está preso, perseguido, ajude essa pessoa a se libertar desse sofrimento, né? Ou seja, Jesus falou: a quem fizer bem a esses pequeninos, olha, está lá, de maneira bastante simples de falar. Lá no Evangelho é sofisticada o modo como ele fala, né? A quem fizer bem a um desses pequeninos, a mim fará bem a mim mesmo. Olha só que interessante. Então Jesus fala: se nós fizermos bem ao nosso semelhante, nós estaremos fazendo bem a ele, Jesus. Não só a Jesus, a todos os grandes mestres da humanidade. É isso? Se nós quisermos agradar a divindade, agradar aos nossos mestres,
os nossos condutores, nossa consciência, existe um caminho, é justamente amar o semelhante, ajudar os semelhantes, nos tornarmos unidos nesse processo evolutivo da humanidade. É todo grande mestre fala isso. Todos os grandes mestres batem na mesma tecla. Agora resta a humanidade desvencilhar-se das suas limitações da personalidade, como a nossa irmã Alice fala, né? Que cria essa ilusão de fragmentação, e passar para um comportamento cósmico, fraterno, solidário, amoroso. Muito bom, professor. A Eliane, ela coloca o seguinte, professor: também todas as descobertas humanas estão de acordo com a vontade divina e são fruto dos nossos esforços interiores e de autoconhecimento e de conhecimento da inteligência do todo. Exatamente. Isso é verdade. Tudo aquilo. Um momentinho só que eu estou com um problema técnico aqui momentâneo. Um momentinho só, Tudo tá? bom, Um momentinho só. Aqui eu estou com um problema técnico aqui. ah, Um momentinho só. Agora sai, já consegui. A tela aqui ficou. Informática é assim, né? acontece, professor, acontece. O computador Hum, mostra coisa que a gente precisa saber como se desvencilhar. Né? Mas consegui hum. sair. Muito bem. Então, todas as descobertas humanas estão de acordo com a vontade divina. Evidentemente, tudo que nós. Olha, o nosso mestre fala sobre algo que está na Bíblia, no Eclesiastes. Né? Lá no Eclesiastes, Salomão, né? Salomia de Salomão, né? Eclesiastes, nada existe de novo sobre o sol. Pronto. Agora, acreditar que a pessoa está criando algo novo, algo fantástico das suas ideias, isso é ilusão, porque não, tudo está criado, tudo vem da divindade. Nós viemos da divindade, né? Somos a divindade, porque viemos dela. E tudo que é gerado no mundo vem da divindade, já está tudo criado. Né? Então, agora, isso que é necessário o entendimento. Qual é o nosso papel na face da Terra? É nos tornarmos cada vez mais melhores veículos para a divindade. Veículos. Então, esse é o nosso processo da iniciação. Não é isso? Por isso que nós falamos assim, o projeto de iniciação. O que significa projeto de iniciação? É autoconhecimento. É o indivíduo conhecer-se a si mesmo. Né? Então, lá no frontão do tempo de Apolo, na Grécia Antiga, estava lá: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por quê? Porque Deus está em nós. Se nós nos autoconhecermos, autoconhecimento nos leva ao conhecimento da divindade, nos dá o caminho do conhecimento da divindade. Né? Então, e esse conhecimento nos liga à divindade de tal forma que nos torna cada vez mais melhores veículos para a divindade. É isso? Então, o importante é servir a divindade, servir a consciência divina no processo evolutivo da humanidade, sendo veículos. Sendo veículos, né? Quando eu digo da divindade, eu digo das hierarquias, né? Das hierarquias. Né? Como, eu dou um exemplo de Saint-Germain. Todo mundo pode estudar Saint-Germain. Né? É um ser de alta hierarquia, do além a caixa, chamado Saint-Germain. Né? Ele pode se encarnar numa fase da Terra? Ele não pode se encarnar porque é uma energia muito alta para um corpo físico aguentar. Mas ele pode agir através de um processo de tucuísmo. Tucuísmo quer dizer originar tucos. Quer dizer, o que é originar tucos? Ele emite projeções de si para determinadas consciências. Isso seria hierarquia. Estou falando Saint-Germain, de maneira bastante específica para nós. Né? Então, ele emite de si faíscas, ideias, e essas ideias vão se incorporando na consciência de cientistas, na consciência de compositores, de músicos, de sociólogos, de políticos, etc., para dar o quê? Prosseguimento e aceleração do projeto de evolução humana. Então, por isso, ocorrem as grandes descobertas na ciência, na física, na química e na técnica.
e também os grandes avanços na cultura, na música. O próprio Beethoven, o Beethoven falava isso. O Beethoven dizia: não sou eu quem faz a música, é Deus que me dá essa música. Ele dizia que a fonte das suas, das suas grandes obras vinha de Deus, ele vinha direto de Deus. Então, isso aí é uma coisa importante. Os grandes gênios têm essa, 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 esse entendimento, né? Que nós somos veículos e temos que ser cada vez melhores veículos para a obra do eterno da face da terra. Por isso que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, disse que nós temos que trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Pronto. Muito bom, professor. A Alice ela faz uma colocação e eu quero fazer uma pergunta em relação a isso, professor. Sim, professor, muito bem colocado. Nos intoxicamos e ou nos beneficiamos o tempo todo a nós mesmos. O amor é a cura. Ô, professor, mas o amor eu acho que é uma coisa muito difícil. Esse amor universal que o senhor colocou é uma coisa muito difícil de compreender. Não parece que só uns seres elevados, seres de alta estirpe, como Jesus, Buda, ou mesmo Gandhi e Chico Xavier, que conseguiram compreender esse amor universal. Não é verdade? Parece que o homem comum não sabe lidar com isso. Não, é justamente porque é, isso aí nós entendemos essa diferença dessa conceituação do amor e, do desamor, do amor e do desamor, através do entendimento da nossa estrutura setenária. Né? Nós temos um quaternário, que nós chamamos de quaternário inferior, né? Que caracteriza a nossa personalidade, e temos uma tríade superior, que caracteriza a nossa consciência superior. Né? Então, essa tríade superior, ela justamente é o caminho que nos conduz ao estado de super-humanidade, de sermos seres super-humanos, nos conduz ao akasha, nos conduz ao nirvana, é isso? Agora, quando nós permanecemos nessa ilusão do quaternário, então nós deixamos o amor de lado e colocamos em prática o egoísmo. Né? O egoísmo, o que é o egoísmo? É defender as suas próprias pretensões pessoais. Né? O quaternário faz isso. Não, eu vou fazer isso porque é bom para mim, porque é melhor, porque isso me faz bem, isso vai me trazer vantagem, vai me trazer lucro. Isso aí, então, é o jogo da personalidade, né? Então, isso intoxica o ser humano, né? E a humanidade, infelizmente, ou eu não digo infelizmente, isso faz parte do processo evolutivo. Tem que ser assim. A humanidade está, a grande maioria da humanidade passa por essa impregnação da maia da personalidade, né? Isso nós podemos chamar de maneira mais política, né? Do campo das ideologias e o campo das ideias. O quaternário, no mundo inferior, né? Da personalidade, age as ideologias. E na tríade superior age as ideias. As ideias, então, têm um sentido cósmico. E as ideologias têm um sentido de personalístico, de se defender seus próprios interesses, interesses próprios, interesses de grupos, interesses de país, interesses e assim por diante, de grupos. Né? Agora, a questão toda do processo da iniciação é nos libertarmos dessa intoxicação que a nossa irmã fala, né? E do quaternário, e passarmos a nos comportarmos de maneira superior, de maneira amorosa, ligado à tríade superior. Né? Aí, então, claro, nós temos, quando nos comportamos de maneira adequada por amor universal, as coisas melhoram para todos os lados. Né? Melhoramos a condição dos nossos irmãos e a nós mesmos. Né? Então, todos nós evoluímos. Todos nós evoluímos. Veja bem que interessante. Olha só que interessante esta observação iniciática. Veja bem que interessante. Toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui um pouco junto com ele. Toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui um pouco. Então, a evolução dele faz parte da evolução da humanidade. É isso.
E à medida que as consciências vão evoluindo, olha, veja bem que interessante. À medida que as consciências vão evoluindo, né, isso, em direção da tríade superior e acima da tríade superior, elas vão se aproximando cada vez mais através do amor cósmico. E vão fazendo o quê? Vão compartilhando esses conhecimentos. Veja que interessante. Isso, na internet fala muito em compartilhar, né? Hoje é um termo muito comum na internet, compartilhar. E no sentido espiritual, também existe o compartilhamento. Né? O compartilhamento começa a se processar de maneira mais profunda dentro do ser humano quando as barreiras do egoísmo vão sendo dissolvidas e o amor universal vai se concretizando dentro da consciência humana. Então, à medida que um aprende, ele vai contribuindo com o aprendizado do outro também, né? Através de um processo de sintonia, é isso? Porque somos todos um. Então, à medida que um evolui, à medida que um evolui, todos evoluem, né? Isso é muito importante nesse entendimento iniciático. É por aí mesmo, viu, professor? Inclusive, o Guilherme Guazelli diz: o amor é binário, julga. Veja bem, nós devemos ter agora, no sentido iniciático, isso aqui nós temos no conhecimento iniciático, né? E o professor nos ensina isso, né? O professor, nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, existe nessa polar, o nosso irmão Guazelli falou binário, amor é binário, né? Amor é binário. No mundo objetivo, essa questão do amor universal se reflete através de duas características importantes, né? O amor e o rigor. Veja bem, o amor e o rigor. Então, o rigor não é penalização, perseguição e judiar, não é isso. A lei não faz isso. Ela tem o rigor, não é isso? Porque a lei é justa e perfeita. Então, o rigor é para que tudo aconteça de acordo com a forma da lei. Então, é claro que esse rigor está ligado com o processo kármico, fundamentalmente, né? Esse rigor está completado por o processo kármico. Né? Aliás, o próprio Jesus, o Cristo, né? Jesus, ele num determinado momento, apesar, ele agia de maneira amorosa sempre, mas teve um momento em que ele agiu com rigor no templo. Na verdade, ele pegou um chicote e expulsou os vendilhões do templo. Ele se indignou com aquilo, né? Porque o templo não é, ele afirmou que o templo não era não era lugar para fazer comércio, não é isso? Ali era um templo de Deus, da divindade. Ali as pessoas deviam estar ali para entrar em contato com a divindade e não ficar fazendo negócios, vendendo coisas, transformar aquilo num mercado livre, né? O mercado livre faz em outro lugar, faz fora do templo, né? Não é? Mercado livre tem que existir, mercado, vender coisa, faz parte da humanidade, mas não dentro, do lado do templo, né? Então Jesus usou o quê? O rigor, com o chicote. Mas veja bem, olha bem o seguinte, Jesus usou o chicote, mas sem ódio. Veja bem, o rigor por amor. Ele usou o chicote como uma forma demonstrativa da sua indignação do que estavam fazendo no templo, estavam degenerando os princípios que devem ser observados dentro e diante do templo dedicado a Deus, né? Então ele usou o chicote sem ódio, apenas com indignação. É o rigor. Então nosso irmão Guazelli, essa é a composição binária do amor, realmente. Né? Existe a forma amorosa e a forma rigorosa. Mas, na verdade, as duas se interpenetram, se complementam no amor universal. Né? Não pode existir o amor universal se não existe também a contrapartida do rigor. Né? Isso aí, na escola iniciática, a gente estuda a história da humanidade, e eu não vou agora exemplificar, existem muitos exemplos do rigor atuando na história da humanidade, né? Mas isso sempre acontece, através da lei justa. Muito bem explicado, professor.
Parabéns, viu. E a Gilmara Tomé também está agradecendo o senhor, ó. A Obrigado. evolução de um contribui com a evolução de todos. Essa é uma forma sistêmica de olhar para a vida. Eis a responsabilidade. Obrigada pela lembrança, professor. Muito legal, né? Exatamente. Quando Hum. a gente evolui, isso é muito importante, a nossa evolução, ela conduz à evolução das outras pessoas. Veja bem, se eu me dedico, vou dar um exemplo bem objetivo, eu me dedico a iniciar, vamos supor, determinada pessoa se dedica à iniciação, a estudar, a se aprofundar nos conhecimentos superiores. Evidentemente, o seu comportamento vai tomar esse caminho, não é isso? Da justiça, da perfeição do entendimento, do amor universal. E as pessoas vão percebendo isso. As pessoas vão percebendo nele essa mudança, essa nova visão de comportamento. E isso influencia. Ele passa a influenciar a sua família, os seus filhos, e etc, etc, né? E isso vai influenciando as pessoas, né? Vai influenciando as pessoas. Né? Agora, também existe o contrário, né? Existe o contrário, porque Jesus fala isso. Eu vou entrar até no Evangelho, né? Agora, muitas vezes a pessoa não entende a evolução do seu semelhante e o descarta da sua convivência, né? Isso é possível também, né? A pessoa evolui, é isso, através do seu autoconhecimento, e aqueles que estão suscetíveis de receber esse conhecimento absorvem também, através do exemplo, esses conhecimentos e recebem a dica, recebem um impulso para seguirem também o caminho do conhecimento. Então, uma pessoa que está evoluindo, ela vai incentivando a evolução dos seus semelhantes também, né? Agora, existe a posição refratária, né? Existe a condição refratária, as pessoas que não aceitam de jeito nenhum a evolução. Mas isso aí entra o rigor vai agir sobre esse ponto, né? Tanto que Jesus, de maneira bastante ilustrativa, ilustrada, ele nos diz que ele veio para trazer a espada, né? Olha, a espada que separa o pai do filho, da mãe do filho. Interessante, a gente vê assim, mas por quê? Por que Jesus é a espada que separa a família? Isso tem condições? Mas vamos entender a família humana. Vamos partir para a família humana. Quando o indivíduo evolui, aquele que não está em condições de perceber esse processo evolutivo, ele fica defasado. Aquele evolui e o outro não evolui. Né? Agora, existe uma grande possibilidade de quê? De que aquele que está evoluindo transmite mentalmente, principalmente mentalmente, as, as, as ideias da evolução. Isso torna, então, o quê? Aquele que está evoluindo um instrumento positivo para a evolução da coletividade. Da coletividade. Muitos vão rejeitar, não vão aceitar isso, e muitos, mas muitos vão absorver aquele entendimento e sofrer um impulso para seguir também esse caminho da iniciação. Então, veja bem o seguinte: o caminho da iniciação, eu digo, o projeto de iniciação que nós falamos, não é somente para o indivíduo, não, mas ele vai influenciar o seu ambiente, o que o envolve, né? As pessoas que o envolvem vão ser também, vão receber aqueles impulsos, não somente do exemplo que ele demonstrar, mas também as mensagens mentais. Mentalmente, ele vai produzindo vibrações, etc., para a evolução da humanidade. Tanto que nas sociedades dignas desse nome, sociedades secretas, são realizados o quê? Os rituais. Pronto. Os rituais. Os rituais são momentos, né, nas diversas escolas de iniciação, e aí o Biose não foge desse caminho, né? Os rituais são realizados para manter uma vibração energética e mental superior. E isso não fica entre quatro paredes. Isso, na ritualística, não fica em quatro paredes, aquilo se expande por todo o planeta. Por todo o planeta. Já está demonstrado isso, existem trabalhos específicos, isso na internet tem, é só procurar, né? Que determinados estudiosos, né, sobre a questão da
da meditação, a respeito da meditação, eles descobriram que em determinadas cidades ou locais ou regiões em que grupos específicos realizam meditações, o padrão mental da comunidade evolui, passa para um estágio superior. Então, aquela vibração mental daqueles que estão meditando espalham-se pelos outros. Então, isso é muito importante. É isso? Então, além do processo da iniciação, que é o projeto iniciático de autoconhecimento, existe o processo também de ingressar em grupos específicos para meditar, fazer rituais, e isso se espalha por todo o planeta. Isso é uma aura, melhora a aura do planeta, melhora a convivência mental dos seres humanos. Os seres humanos recebem informações positivas a respeito do amor ao próximo, da divindade, da evolução e assim por diante. Então, veja bem o significado e a importância de que se reveste o processo de iniciação. Muito bom, professor. O professor, no começo do programa, o senhor também disse, né, que a, graças à terceira raça-mãe, a lemuriana, a humanidade adquire o livre-arbítrio, né? O senhor teria como nos dizer como foi exercido esse livre-arbítrio na Lemúria, na Atlântida, e como deveria ser exercido agora na raça ariana? É uma ótima pergunta, uma ótima pergunta, né? Então, veja bem. Então, o que aconteceu na Lemúria? Até meados da Lemúria, o ser lemuriano era um animal. Ele não tinha uma vida mental como nós temos, não temos uma vida como nós temos como ser humano. Ele vivia uma vida instintiva. Isso, o lemuriano, né? Isso a ciência iniciática nos conta isso, né? Eles faziam cidades, casas, faziam tudo que necessitavam, né? Mas de maneira instintiva, de maneira instintiva. Isso. Em meados da raça lemuriana, a lei determinou a queda dos anjos. Então, Lúcifer e a sua hierarquia luciferina vieram para a face da Terra. Não só vieram, encarnaram em corpos humanos. Isso está em Gênesis, né? Moisés nos conta em Gênesis, né? Que os filhos dos homens vieram e vieram viver uma vida física, humana, né? Ora, essa vida física humana trazida por essas hierarquias superiores, luciferinas, não é isso? De Lúcifer, né? Que é a projeção do quinto senhor, Lúcifer como projeção do quinto senhor, o quinto Deus do nosso sistema evolutivo, né? Essa projeção trouxe o quê? A possibilidade do livre-arbítrio. Por quê? Eles trouxeram do alto, do mundo arquetipal, justamente a ativação da tríade superior. A tríade superior já existia potencialmente na consciência humana, como existe em todo, né? Em toda partícula só existe em potencial a tríade, mas não ativada. Mas com a descida das consciências luciferinas, houve a ativação da tríade superior. O que é a tríade superior? Mental abstrato, sintético, Budi e Atman, ou Cristo interno. Então, houve a ativação da tríade superior. Então, respondendo ao que o nosso irmão Carlos falou, né? Naquele momento, houve a ativação da tríade superior. E a ativação, veja bem, olha, eu vou dizer bastante pausadamente, houve a ativação da possibilidade da existência do livre-arbítrio. Isso não quer dizer que a tríade muito ativada, o indivíduo começou a ter livre-arbítrio. Não. Não, porque hoje a maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. A maioria da humanidade, dos seres humanos, não exerce um livre-arbítrio. Sabe o que eles fazem? Sabe o que a maioria da humanidade faz? Segue a cabeça dos outros. É simples. A maioria da humanidade, sabe o que faz? Segue a cabeça dos outros. Os outros dizem o que fazer e eles executam o que tem que fazer. Não é verdade? Isso eu não vou nem dar exemplos, porque todo mundo já mentalmente já imagina. Então, a maioria da humanidade ainda não exerce o livre-arbítrio. Uma porção da humanidade já exerce o livre-arbítrio, já está começando a exercer o livre-arbítrio. E uma pequena porção da humanidade, eu chamo a elite espiritual, já exerce com bastante plenitude esse livre-arbítrio. Então, essa é a função da consciência luciferina, né? De Lúcifer, projeção do quinto senhor, que causou essa mudança
evolutiva na humanidade, né? Originando a terceira raça-mãe, né? Que antes eram raças não humanas. Né? Então, de meados da raça lemuriana para frente, então, aqueles seres que estavam ali tornaram-se humanos, com potencial para exercer o livre-arbítrio, com potencial para servirem de veículos para a divindade conscientemente e com potencial para se tornarem seres super-humanos. Agora, é claro que isso tudo depende da ação de cada um. Não é isso? Olha, uma coisa básica no entendimento da iniciação: a divindade não doa nada. Isso, vamos gravar bem isso. A divindade não dá nada para ninguém. Ela apenas oferece os caminhos. Oferece os caminhos. Cada um tem que conquistar o estágio evolutivo através dos seus próprios recursos. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, é bastante claro. Ele é bem simples, nosso mestre, mas ele fala de uma maneira direta. Ele diz: no início, o mestre mostra o caminho. Depois, o discípulo segue sozinho o seu caminho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ele se encontra com a divindade que está dentro dele. Essa é a questão. Então, esse é o conceito do livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é uma conquista. E esse é o caminho da iniciação. O caminho da iniciação é tornar o indivíduo pleno no exercício do seu livre-arbítrio. E o nosso mestre diz, ele dá um outro exemplo, ele diz que somente os rebeldes se salvam. Vejam bem, olha só o que ele fala, somente os rebeldes se salvam. O que é rebelde que o nosso mestre fala? Rebelde é aquele que faz bagunça, que faz anarquia, que destrói tudo. Não é essa rebeldia que o nosso mestre fala. A rebeldia na atitude de pensar. Não é verdade? Se alguém me diz, faça alguma coisa, eu vou dizer, não, espera um pouco, eu vou meditar. Eu vou analisar e ver se é isso mesmo. Se alguém me dá uma ordem qualquer, uma sugestão, eu não vou executar aquilo de maneira imediata. Eu vou analisar aquilo. Eu vou analisar aquela ordem. E essa ordem não é somente objetiva, mas subjetiva. Nós somos cercados por vibrações de pensamento que nos invadem a nossa consciência. Estamos constantemente, se não tomarmos cuidado, estamos desenvolvendo a obediência, a subserviência a determinados padrões mentais que nos envolvem. Então, esse é o estudo importante no Mistério da Iniciação, da questão do livre-arbítrio, que justamente essa possibilidade começou em meados da raça lemuriana. E hoje nós não conquistamos, a humanidade não conquistou esse potencial ainda, mas terá que conquistar no seu futuro evolutivo, inevitavelmente. Muito bom, professor. Encontrar o Deus interno, né? Da matéria à espiritualidade, né, professor? Exatamente, exatamente. E a Gilmara Tomé, ela coloca o seguinte: Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, escreveu como algumas pessoas são tão limitadas na arte do pensar que seguem ordens desqualificando as consequências dos seus atos. Exatamente. Essa autora, a Ana, é muito importante, né? Tem livros muito importantes, né? E realmente algumas pessoas são limitadas na arte de pensar e seguem ordens. E não, eles nem analisam as consequências que pode ter, né? Então, isso aí caracteriza as ideologias. Isso é o significado da ideologia. A ideologia é isso. É um conjunto de normas, um conjunto de pensamentos que determinam que o indivíduo se comporte dessa ou daquela forma. É isso? Então, o indivíduo que segue uma ideologia, ele tem uma visão de mal e bem completamente distorcido. Aquilo que o outro diz que é mal, ele diz que é bem. Aquilo que o outro diz que é bem, ele diz que é mal. Então, não bate. Então, isso é uma consequência também da descida dos anjos, né, como nós falamos, né, na Lemúria. Né? É, o ser humano, até hoje, ele tem uma enorme dificuldade de distinguir o bem do mal. Veja bem, eu vou repetir novamente. Vou repetir. Repetir novamente é uma redundância. Né? Repetir.
Eu vou repetir. O ser humano tem uma enorme dificuldade em saber o que é bem e mal. Isso parece uma loucura. É isso. Se eu falar isso, escrever isso no jornal, falar na rádio, vão dizer que eu sou doido. Mas é verdade. O ser humano tem uma dificuldade de saber o que é bem e o que é mal, né? Porque a questão da polaridade. Nós falamos, né, do bem, né? Do amor e do rigor. O bem e o mal. Na verdade, o bem e o mal constituem um jogo da polaridade. Polaridade. Na verdade, debaixo da condução da lei universal, da lei que a tudo e a todos conduz, o que acontece no ser humano não é bem e mal, é o necessário. E o ser humano tem que ter a capacidade de distinguir o bem do mal. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que a pessoa fique eximida da responsabilidade dos seus atos pelo fato dela não saber o que é bem e mal. Não, não é isso. Existe umas leis chamadas leis agartinas, vindo de Agartha, isso é estudado na eubiose. Todos que estiverem na eubiose vão estudar as leis agartinas. Não é isso? Então, uma das leis agartinas diz o seguinte, que todo ser humano sabe o que é o certo e o que é o errado. Isso todo humano sabe. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. É isso. Né? Matar um ser humano é errado, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, que matar um ser humano ou qualquer ser vivente é uma coisa errada. É uma coisa, não é certo errado, não é certo, né? É errado. Todo mundo sabe disso. Né? Roubar, todo mundo sabe que é errado, não é o certo. Não existe um ser humano que não tenha consciência disso. Ah, não, o sujeito rouba porque ele acha que roubar faz bem. Ele não tem consciência de bem e de mal. Mentira. Ele tem lei agartina. Ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado. E a lei do karma vem e cobra. Cobra justamente. Porque a lei, o código é justo e perfeito. Então, realmente, o ser humano tem essas limitações, normalmente ligado ao aspecto da personalidade. Mas somente o desenvolvimento do conhecimento interno, o autoconhecimento, pode levar o ser humano a entender o que é bem e o que é mal, e entender a sua posição dentro desse contexto universal. Né? Então, definindo como o nosso mestre definiu para nós todos, né? Ele diz que quem entende a polaridade entende tudo. Isso. Agora, para entender a polaridade, e um dos aspectos da polaridade é o bem e o mal, é necessário o autoconhecimento, o desenvolvimento da iniciação. Isso, justamente o desenvolvimento do projeto iniciação. Então, professor, e a Gilmara Tomella continua. Muito bem lembrado, professor. E ideologias são um atraso na arte de pensar, né? Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, a ideologia faz parte do sistema atual da humanidade. Né? Então, como nós vamos caminhar para uma nova civilização? Vamos analisar agora? É simples. É simples de maneira iniciática, né? Mas difícil para o entendimento do ser humano que está mergulhado na personalidade. Né? O caminho é sair das ideologias e partir para as ideias. As ideologias são limitadas à personalidade. As ideologias são limitadas aos interesses da personalidade, aos interesses dos grupos, das pessoas individualmente ou de grupos, etc. As ideias não são universais. Uma ideia é universal porque ela é válida aqui no planeta Terra, em qualquer estrela da nossa galáxia, em qualquer galáxia, a ideia é universal. E a evolução da humanidade para uma nova situação é justamente sair do mundo das ideologias para o mundo das ideias. Das ideias. Isso é muito importante. Isso aí é o caminhar para a sinarquia. Muitos pedem para eu falar sobre sinarquia. Então, já dou um caminho para a sinarquia. O caminho para a sinarquia, libertar-se das ideologias e trabalhar no campo das ideias. Então, a sinarquia é justamente o campo da atuação das ideias universais. As ideologias, não, é o campo das ideias humanas, que são egoístas, que só pensam em seus interesses próprios, particulares ou de grupos.
Muito bem, professor. E como dizia o nosso mestre JHS, para a gente se livrar dessas ideologias, é bom duvidar de tudo, questionar, buscar, né, professor, informação para ter a nossa própria opinião sobre tudo. Exatamente, o nosso mestre diz. Ensinamento do nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza. Ele dizia assim, basicamente, estude, medite, compare, pesquise e tire as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Né? Isso, uh, não é possível mais um ser humano tirar conclusões vindas de fora dele, né? Da cabeça dos outros. Isso não é iniciático. Tem que tirar as suas próprias conclusões. Agora, essas conclusões são certas ou erradas, vai depender do trabalho dele. Mas é dele o trabalho, né? É melhor ele errar sozinho do que errar sob o comando de seres que dirigem ao erro. Né? Veja bem, é melhor ele errar sozinho, não é isso? Aí ele conserta isso no futuro, reanalisando, do que ficar errando sob o comando de pensamentos externos a ele. Ele torna-se o quê? Um escravo. Ele fica à mercê dos pensamentos alheios. Isso não é bom. E à mercê de pensamentos alheios, e está cheio o mundo, né? Não só de pensamentos de seres encarnados, como de seres desencarnados, camarupas, etc. Aí o espiritismo entra até nessa questão da questão da obsessão, né? Nos casos extremos, em casos de obsessão, o sujeito é obsediado e etc. O espiritismo tem um longo caminho a discorrer sobre esse assunto. Muito bem lembrado. É melhor errar sozinho do que errar no coletivo, né, professor? E fazer o coletivo todo errar também, né? Bom, Aliás, professor. no vulgo, no popular, dizem assim, né? Não me dê conselhos, eu sei errar sozinho. Né? Exatamente, O povo diz assim, exatamente. não me dê conselhos, eu sei errar sozinho. Né? Hum, Aliás, muita gente diz assim, se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Né? hum. Então, Verdade, verdade. o nosso mestre, e todos os grandes mestres, eles não dão um conselho no sentido humano. Não, faça assim. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa muito importante. Muito importante. O nosso mestre, o comportamento dele, ele dizia o seguinte: olha, uma coisa que ele ensinava para os seus discípulos, eu vou passar para vocês de maneira bastante importante. Ele nunca dizia para um discípulo, não faça isso porque é errado. Ele nunca falava isso. Ele nunca dizia isso. Não faça isso porque é errado. Não. Ele dizia o seguinte: olha, analise. Ele dizia assim: o certo é fazer dessa maneira. Mas se você não quiser fazer, faça da sua maneira, mas responda pelos seus atos. É o que ele falava. Ele dizia: o certo é seguir esse caminho. Agora você pode escolher o seu caminho que você quiser, livremente, é o livre-arbítrio. Mas responda por seus atos. Então, essa é a questão. Muito bom, professor. Agora chegou a hora de eu dar os recados, né? Os recadinhos que eu costumo dar, né, no final do programa, né? Então, aqui, como todo ano, a Fundação Henrique José de Souza, ela faz a campanha do agasalho, né? Então, a Fundação Henrique José de Souza, lá em São Lourenço, está fazendo a campanha do agasalho. Os agasalhos podem ser levados em qualquer instituição da eubiose, ou quem estiver na região lá de São Lourenço, levar na Avenida Henrique José de Souza, 438, tá? Então, agasalhos em bom estado, e a contribuição para quem estiver distante também pode ser feita via Pix pelo CNPJ que está aí na tela, tá? O CNPJ é 24826-406, mil contrário 96. Então, a campanha do agasalho é para atender todas as pessoas carentes que precisam se aquecer nesse inverno. E eu queria também falar sobre o Espaço Shakti, né? Que é lá em São Lourenço, na Praça Henrique José de Souza, número 38, anexo 1. Então, quem estiver passando por São Lourenço, dê uma visitinha no Espaço Shakti da Nova Era, vê que é um centro de terapia holística, vê os cursos, vê os trabalhos que são executados lá, porque são muito interessantes.
e também a nossa roda de conversa, que toda terça-feira acontece aqui no Conexão 3005, no mesmo horário, às 20h40, e nesta próxima terça, dia 7 de junho de 2022, o tema será Astronomia Indígena. Então, o tema é muito interessante, a astronomia indígena, com Arjuna C. Panzeira, né? É um professor de astronomia da Universidade de Minas Gerais. Ele falará sobre astronomia indígena, fala de forma como os povos antigos orientavam a partir do movimento do Sol, da Lua e das constelações, sagrado e profano, sendo passado por gerações. É um tema muito interessante, vale a pena vocês assistir. E os mediadores são os nossos queridos Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. É aberto ao público, qualquer pessoa pode assistir, é só entrar no YouTube, Conexão 3005. Então, o recado está dado. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui, professor, para a gente fazer um fechamento. Bom, professor, depois o senhor dá uma olhada, o pessoal está agradecendo muito, professor. A Gilmara Tomé, obrigada por divulgar a Shakti, queridos irmãos do canal 3005. E a gente divulga porque é muito interessante, viu, Gilmara? Eu acho que vale a pena as pessoas que estiverem passando por São Lourenço e conhecer o espaço e se interessar pelo que é feito por lá. E então, professor, é isso, tá? Eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de sábado, um bom final de semana, um bom domingo e até o nosso próximo encontro. Projeto Iniciação. Projeto Iniciação. Muito obrigado a todos. Ficamos muito felizes com a presença de todos e até a próxima terça-feira, depois até próximo sábado e luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.